boa noite. Já estamos ao vivo aqui no nosso encontro de todos os domingos, a live Geração 7. São exatamente 20 horas e no meu computador aqui tá 28 minutos, mas eu acho que é um pouquinho antes, 20 minutos, né? Que bom. Hoje é dia 13 do mês 6 já, vaso. O tempo tá voando. E aí, como tá o tempo na sua cidade? Como tá o tempo na sua região? Aqui tá bem friozinho. As mulheres, Henrique, do chocolate só vem na sexta, tá? E do chazinho. Então hoje nós estamos aqui só a ver navios mesmo, viu, cara? Bom, eu vou convidar a Andy, nossa querida amiga que está aqui também, fazendo aquele trabalho de compartilhar, fazendo um trabalho que ela faz sensacional para que outras pessoas tenham acesso a essa live. Você pode aproveitar também e fazer esse compartilhamento aí. Eu vou convidar a fazer uma oração aqui e a gente volta já na sequência. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor possa nos proteger, nos guardar, Pai. Pedimos também, Teu Santo Espírito, que Ele possa traduzir essa mensagem para todas as pessoas que vão ouvir e também para na rádio para falar, que elas possam falar cheias de Ti, Pai, da verdade que a Tua palavra nos traz. Te agradecemos por tudo, pedimos o Teu Santo Espírito em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Obrigado a Índia Andy. Então, reforçando esse tema, hoje um tema muito especial que é a verdade sobre a morte. Só que colocou até um tema interessante aqui. Para onde vão os que morrem? Para o céu ou para o inferno? Para onde vão? Mas aqui a gente fica aqui na dúvida. Tem gente que tem dúvida, na verdade. Muita gente tem dúvida para onde vão as pessoas que morrem. Estamos vivendo um momento bem difícil da humanidade, onde toda a humanidade sofre devido à pandemia e várias outras doenças que assolam a humanidade. Mas fica aquela dúvida. Eu preciso fazer bondades para ir para o céu? Se eu não fizer bondade, o que preciso fazer para ir para o céu? Tem muita gente que tem essa dúvida. E o tema hoje vai esquentar. Vai ser legal. Hoje nós temos participações especiais aqui, que logo logo não vai ser tão especial, porque ele já vai fazer parte aqui do nosso time, se Deus quiser, do Henrique, né? Então eu já vou abrir os microfones aqui para falar boa noite para cada um. Mas antes eu vou fazer a introdução aqui pra gente... Faz a introdução primeiro aqui, Jean? Depois a gente já apresenta todo mundo? Não. Eu acho que... Vamos apresentar o pessoal aqui, daí a gente fala aqui já, né? Bacana. Vou falar primeiro quem tá aqui. Quem já tá com a gente aqui é a Rosa Mires. A Rosa Mires é uma amiga da Genilda, e se tornou uma amiga nossa também. E ela tá aqui em todas as lives. Uma pessoa muito querida. Que Deus abençoe a Rosa Mires, que deseja uma boa noite a todos. A Rosane Brás também já está com a gente aqui. E entrou com a filha, a Nayara Brás, participando com a gente aqui. A Nayara está sempre também assistindo as lives, principalmente as lives de domingo. São temas aí mais de aprofundamento da palavra de Deus, através desse estudo maravilhoso que é o estudo Ouvindo a Voz de Deus. E aí eu tenho aqui também a querida Rosinalva, a nossa ouvinte aí, número das primeiras ouvintes aí, né, Vaz? Talvez aí bem no começo a Rosinalva começou a assistir, eu acho que desde a época lá da rádio lá em cima, né, quando a gente assiste. Não? Foi aqui. Foi embaixo já, né? Eu não tive o privilégio, né, de respondê-la, mas ela me mandou uma mensagem agora há pouco, uma fotografia de uma cartolina aonde ela escreveu o texto escrito em 57, versículo 15, que nós mencionamos na sexta-feira. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Amém. E ela fixou isso na sua parede. Para sempre lembrar do texto. Ela falou que esse texto mexeu muito com o coração dela, louvado seja Deus por isso, e ela quer realmente experimentar a presença desse Deus diariamente, Amém. Cada vez mais na vida dela. Olha que coisa tremenda, bênção, né? Que a gente faça isso também. Eu me emocionei, né? Porque eu acho que esse é o tipo de atitude que Deus espera de nós, né? Às vezes nós estamos, né, Henrique, tanto tempo nessa jornada e começamos a achar que essas coisas
são besteiras, né? Às vezes a gente se profissionaliza tanto na religião e a gente vê Esquece que são a essência, né? Eu quando ouvi o áudio dela e vi a cartolina, uma cartolina azul, eu fiquei assim, poxa vida, Pai, louvado seja Deus pela vida da Rosinalva, né? Com certeza. Preparando aí, prepara aquele bolo pra nós aí. Rosinalva, ele quer que você venha para preparar um bolo para ele. Gente, quando ela estiver aqui, a gente vai fazer alguma coisa para ela, mas ela tem que trazer qualquer coisa. Vamos fazer aqui, né, Jean? Fazer ao vivo, fazer ao vivo, né? Criar um curso aqui online com Rosinalva. Bom, quem mais está online aqui? O pessoal está entrando aos poucos, mas eu queria mandar um abraço para a Naísa, né? E também para o Nelson, o seu esposo. Hoje nós tivemos o privilégio de iniciar um estudo bíblico na casa da Glória, com o Nelson. Primeiro, né? estudo. Primeiro Qual estudo, foi o tema, Ismael? O estudo sobre a palavra de Deus, né? Como entender a Bíblia, né? A gente estudou sobre a palavra de Deus e o Nelson ali já começou a pesquisar sozinho, já lendo sozinho, já achando os capítulos, os versículos já. E a gente ficou assim muito feliz. Sensacional. Né? Nelson, um grande abraço. Você tomou a melhor e a maior decisão da sua vida. E você que está nos assistindo nesta noite, que ainda não teve essa atitude, não perca tempo, queridos. É um privilégio que nós temos de poder estudar a palavra de Deus, porque na palavra de Deus encontramos vida e vida em abundância. Inclusive, Henrique, você tem um grupo de estudo bíblico, Henrique? Você tinha comentado alguma coisa? Você faz estudo bíblico online com algumas pessoas também, né? A gente faz, sim. Olha só, que oportunidade, hein? Então, porque a gente... Vão surgindo pessoas também aqui, é bom saber. Depois já faça um anúncio aí já, sobre isso. Né, qualquer pessoa pode participar, tem um tempo que tem que estudar um tempo e depois ela vai um outro grupo. Como que funciona aí aqui? É aberto ao público? É aberto sim. Só para quem... A gente faz pelo Zoom. Sim. Olha que legal. E por causa da pandemia, né, a gente teve que fazer virtualmente, né? A gente já está um ano e pouquinho estudando juntos. Que legal. Que bacana. E tem pessoas de cidades espalhadas ou só aqui de região? Tem uma amiga, né, de muitos anos, é a Cida. Que legal. Então, se a Cida por acaso ouvindo, ela é de Cuiabá. Que legal. Então, ela acompanha desde o começo, é uma fervorosa católica, uma mulher muito cristã. Amém, por então, isso. A gente fica muito feliz com a... Então, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai ajustar esses detalhes depois, mas, cara, isso agradou muito meu coração, me alegrou mesmo, porque surge sempre pessoas querendo estudar a Bíblia. Depois a gente pode combinar, será que seria possível elas começarem estudo bíblico com você também? Opa! Olha que legal, Jean. Olha Deus preparando aí, porque a gente estava realmente tentando arrumar uma forma e o Henrique já está na experiência, já fazendo cursos online. Então agora eu vou ajustar o que eu falei há pouco. Você que deseja conhecer um pouco mais da palavra de Deus, acho que esse pedestal está ficando bem no meu rosto, está de frente da câmera ali. Você que deseja conhecer um pouco mais da palavra de Deus, escreva no comentário, eu quero, né? A Andy está online conversando com você, coloque o seu contato, o seu telefone, que o professor Henrique ele já tem uma classe, né? Uma realidade, ele tem uma classe de estudo bíblico e você vai ser inserido nesse grupo de pessoas que, assim como nós aqui também, somos estudantes da palavra de Deus. Então não perca a oportunidade, não deixe para amanhã, queridos. Olha que privilégio. Você que deseja conhecer um pouco mais da palavra de Deus, deixa aí no comentário, eu preciso conhecer a palavra de Deus, que o professor Henrique vai ter um prazer imenso de incluir você aí nesse seleto hall de alunos que estão se preparando para a eternidade. Né, Henrique? Glória! Glória a Deus por isso. Ô, Jean, você conhece a Dell Amazon? Não? É sua tia? Não, mas é a tia da Andy aqui, da tá online com a gente Seja também. bem-vindo, Del. Que prazer, bom. Que Deus te abençoe. Del, se você quiser conhecer um pouco mais da palavra de Deus, deixa escrito aí, ó, eu quero saber um pouco mais da palavra de Deus, que nós teremos um privilégio imenso de poder ajudar você nessa jornada, ok? Que bom. Bom, e para você que está online, que não se manifestou, que não deu um oi pra gente aqui, dá um oi pelo menos pra gente saber que você tá por aqui, tá bom? E aí a gente vai voltar depois de algum momento aí, vai mencionar você aqui também.
Então, boa noite a todos, porque o nosso horário já está correndo. Luiz, boa noite para você. Vê se o microfone está funcionando aí. Boa noite. A todos, né? Isaac. Boa tudo noite, certo? boa noite. Bacana. Tá conseguindo ver o Jean agora porque realmente estava baixo aqui, a gente não tinha percebido. Né? Rosinalva registrou aqui. Eu vou fazer muitas pizzas. Eu quero é ver. Quando mano. for por aí. O Guaraná, o suco é por nossa conta, Rosinalva. Venha, Rosinalva. Hashtag venha, Rosinalva. Venha, Marcião. Isso aí. Bom, falando então aqui do nosso tema de hoje, então. O Henrique já dá uma boa noite também. Henrique, desculpa aí, você já deu, né? Bacana. Falando do nosso tema de hoje, então, que é a verdade sobre a morte. Olha só. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As feitas para se responder a essa pergunta são muitas, Henrique. E a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto e aumenta as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito e encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos então obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus, que é o nosso Criador. E aí, então eu passo para o Jean, e é agora que nós vamos tirar todas essas dúvidas sobre a morte. Maravilha. Muito bem. Noite de domingo para você. Uma feliz semana. Que o Eterno, de uma forma muito especial, possa se inclinar sobre a sua vida. Né? Um tema tremendo, um tema maravilhoso. A verdade sobre a morte. Nós não vamos aqui discutir teorias humanas. Nós vamos diretamente à palavra de Deus, para que nós possamos entender o que a Bíblia Sagrada fala para nós nessa noite a respeito da morte. Para nós conversarmos sobre a morte, nós temos que tratar primeiramente da vida, né, Henrique? E a primeira pergunta que surge, o primeiro tópico que surge para nós conversarmos nesta noite é: que tipo de material Deus usou para criar o homem? Então, lá em Gênesis, nós aprendemos sobre a criação do mundo e aprendemos sobre a criação do homem. E há um detalhe muito interessante que faz toda a diferença. Eu vou pedir para o meu amigo aqui, Isaac Mendonça, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Já vou pedir para o Henrique Gênesis 9 também, por favor. Gênesis, primeiro livro da sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Isaac, que material Deus usou para criar o homem? Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Legal, segura aí que a gente já vai conversar um pouquinho. Luiz, Gênesis 3,19, meu amigo, por favor. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. E eu vou pedir para o Henrique ler para a gente Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E a Isaac, qual o material utilizado por Deus para criar o homem? O pó da terra, aqui, o pó da terra, mas o fôlego de vida, né? Ou seja, o ser humano. Então, Henrique, Deus agora ele pega o barro, o pó, e nós podemos entender então que ele faz um molde de um homem, né? Um grande boneco, se é que podemos dizer assim. E agora, Isaac, o próprio Deus, o relato bíblico diz em Gênesis 2:7 que o próprio Deus, ele se inclina e ele sopra nas narinas desse boneco o fôlego da vida. E agora, o que acontece, Luiz Fernando? Aquele boneco se torna-se Alma vivente. Henrique, é um processo. É um processo. Boneco de barro, mais fôlego da vida,
igual alma vivente. Poderíamos compará-lo a uma lâmpada. Lâmpada mais eletricidade igual luz. Eletricidade mais lâmpada. Interessante você fazer essa comparação. Assim como a lâmpada, a gente pode comparar ao barro, ao corpo, né? A eletricidade a gente pode comparar ao fôlego que foi soprado, né? Porque a gente também não vê eletricidade, mas ela existe. A gente vê a luz elétrica acesa, é porque teve eletricidade. Então o fôlego de vida que Deus soprou no boneco Adão, a gente sabe porque a gente respira, tem um fôlego aqui. Mas quando Deus o deu, talvez fosse invisível, mas existia porque Adão, enfim, abriu seu olho e viu o Criador. Muito legal. Então, para existirmos, é preciso que haja corpo, fôlego da vida, a fim de que nos tornemos uma alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma vivente. Por quê? Porque em você habita o fôlego da vida que é dado diretamente, unicamente por esse Deus maravilhoso. E é isso que Jó fala, né, Henrique? Eu vou pedir para o Henrique repetir para a gente, Jó 33:4, é justamente isso. Jó tinha essa consciência de que se ele existia, era unicamente por causa da ação de Deus em sua vida. Jó 33:4, por favor, Henrique. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ok? Né? Então Deus agora, ele com suas mãos cria um boneco de barro, ele sopra nas narinas desse boneco o fôlego da vida, aquilo que pertence unicamente a Deus, e agora esse boneco se torna em uma alma vivente. Glórias a Deus por isso, né? Eu vou agora aqui para o meu amigo Luiz, para a segunda pergunta. Nós já aprendemos aqui, de acordo com a Bíblia, como o homem é formado. Bíblia, Luiz, como a Bíblia se refere à palavra alma? No mundo que nós vivemos, se refere à palavra alma muitas vezes como, né, um espírito desencarnado, um fantasma, né, algo que fica por aí vagando, mas na Bíblia, na palavra de Deus, o que Deus fala para nós referente a essa questão alma? Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Luiz, por favor. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Legal. Eu vou pedir para o Henrique agora ler para a gente Gênesis 46, 27. Eu vou ler em duas versões, pode ser? Claro. Uma versão Almeida Corrigida Fiel diz assim: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. E nessa outra versão, olha só, não está escrito almas, olha como está escrito. Com os 2 filhos de José, que lhe nasceram no Egito, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Legal, segura aí para a gente, nós vamos conversar sobre isso. Isaac, Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Diz assim: Com 70 almas teus pais desceram do Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Legal, tem uma outra versão, Henrique, referente a isso? É a mesma, né? Como a Bíblia se refere à alma?
Interessante que quando você vai lá em Ezequiel, foi o primeiro versículo que foi lido, Ezequiel 18:4, diz que a alma que pecar, essa morre. Mas a alma, né, quando a pessoa morre, ela sai e fica vagando, como, né? Justamente por quê? Porque quando você vai lá em Gênesis, capítulo 46, 27, a Bíblia, ela compara alma a pessoas, né? O versículo diz o seguinte, olha só: todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa, ou seja, saíram, vieram dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas eram 66 almas, ou seja, aqui a Bíblia, ela associa a palavra alma a seres viventes, não a espíritos desencarnados. Isso não existe respaldo na Bíblia para a crença. Interessante que o Henrique leu uma outra versão e essa versão ela já vem como pessoas, né? Já vem traduzida como pessoas. E isso é muito importante que a gente saiba sobre isso, né, Henrique? Porque, infelizmente, há um grande equívoco, né? Proveniente aí de uma crença que se iniciou lá na Grécia, lá atrás, né? Onde houve-se a dicotomia, né? Houve-se a separação, né? Do homem, né? Espírito. E a palavra de Deus ela é clara, Henrique. Não tem meio termo, né? Quando se trata alma, a Bíblia fala a palavra alma 1.600 vezes, mas em nenhuma vez ela fala alma como que se mantém. Todas as vezes se refere a uma alma vivente, né? A ser humano, a pessoa. E isso é interessante, isso é bom, porque aquele medo que você tem, a única alma penada que eu conheço é a galinha, né? Galinha, verdade, gavião, né? Pássaros, né? Que são almas, seres viventes que possuem, né? Então, todas as vezes que a palavra de Deus se refere à alma, ela se refere a um ser vivente. Barro, Pessoa. fôlego da vida, igual a alma vivente. Agora, é interessante o que você falou de quando a pessoa morre. Em Eclesiastes 12:7 fala assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito a Deus quem o deu. Ou seja, quebra totalmente aquela crença de que existe uma alma que fica vagando aqui pela terra. O fôlego de vida mais o barro se forma a pessoa, ou seja, a alma vivente. Então, quando a pessoa morre, o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus. Vou formular aqui a pergunta, Isaac. Quando a pessoa morre, o que acontece com essa pessoa, com essa alma vivente quando morre? Repete, por favor, Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, quem o deu. Legal. Aquele fôlego que foi soprado por Deus, ele retorna para o Deus. Exatamente. Como você bem mencionou, para entender a morte, precisa entender a origem da vida. Então, o Isaac falou da fórmula da vida, né? Corpo mais Fôlego da vida. fôlego da vida, ou algumas traduções espírito, ruach, né? É igual a alma vivente, pessoa. Na morte é o processo inverso. A pessoa morreu, o corpo volta para a terra e aquele fôlego de vida volta para quem o deu na origem da vida. Jean, é simples. É simples. Se a gente entender a origem da vida, se a gente crer na palavra de Deus, na origem da vida, a gente vai entender o que acontece na morte, que foi o que você acabou de ler. O problema é que os enganos a respeito desse assunto têm atingido assim uma grande parte da nossa população, né? Se fizer uma pergunta, mesmo entre evangélicos, cristãos, a seguinte pergunta: a alma morre?
O que vão responder? Eu já fiz esse teste, tá? Você Eu não vai vou, ficar eu não vou expor assustado, aqui né? onde foi. Eu não vou expor aqui onde foi, mas ficou dividido. Eu estava dentro de uma igreja. Metade respondeu que morria, metade que não. Olha só. E aí? Olha só. Isso num ambiente que são pessoas que leem a Bíblia. Olha o engano. Por que será? Quem que está por trás desse engano? Você disse lá dos gregos. Se a gente for voltar lá atrás, a primeira mentira dita para um ser humano, a primeira mentira foi a seguinte: Deus disse que morrereis. A primeira mentira foi sobre esse assunto. É verdade. E novamente a gente repete, a Bíblia, ela cita 1.600 vezes pelo menos a palavra alma, e em nenhum momento como sendo alma imortal. Todas as vezes se referindo, né, a pessoas. Então, quando a pessoa morre, o que volta para Deus não é a alma, né? O que volta para Deus é o dom da vida, é o fôlego da vida, é aquilo que Deus nos proporciona para que nós possamos existir. Deixando isso de haver, você, eu, voltamos para o pó da terra, porque somos pó, e esse fôlego, a dádiva, o dom da vida, ele volta para Deus. Acabou. E a Bíblia, ela diz que acabou realmente. Por exemplo, vai lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes vem logo depois ali de Salmos. Eu vou pedir para o meu amigo Henrique, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O Isaac já comentou aqui já, né? Mas vamos repetir isso aí, por favor. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nesse original aqui, já, o espírito é igual é do pneuma, né? No grego, né? É do pneuma, quer dizer vento, sopro. Né? Não é uma entidade. O Viu, espírito Henrique? aqui não é uma entidade. Legal tá? que você está falando sobre isso aí, porque a Genilda fez essa pergunta aqui já. Ele vai estar falando, você pode até explicar para ela também já. Ela perguntou qual a diferença entre a alma e o espírito, né? Que a alma a gente está falando que é algo e o espírito. Nós vimos aqui, né, por esses versos iniciais, que a alma é igual o quê? Pessoa. Ser vivente. Então, o que acontece com a alma quando morre? Quando a pessoa morre? Ué, se a pessoa morreu, a alma morreu. Porque a alma é uma pessoa. Se a pessoa morreu, a alma morreu. Né? E esse espírito, que é o ruach aqui, né? No grego é pneuma, é respiração, é ar, vento, sopro, no original. A pessoa que tem pneumonia, né? Não, porque tem uma ligação, né? Pneumonia de ar, né, Vaso? Tem uma ligação, né? Tem, com certeza, é a mesma Não é à origem. toa, o pneu É a vai mesma o quê? raiz. É isso Interessante, né? volta para Deus que o deu. Então, o Espírito nada mais é que o fôlego de vida que foi soprado para dar origem à vida. Se tirar a nossa respiração, o que acontece? A gente morre. Na hora que está acontecendo a síndrome respiratória aguda grave aí. Então o ser humano só existe então porque Deus está mantendo ainda o fôlego da vida, né, Vaso? Quando Deus... A palavra espírito na vida de Genilda, ela pode significar pelo menos 4 coisas. Primeiro, pensamento. Estou com meu espírito atribulado. Né? Sabe aquela sensação, você está agitado, você está angustiado, né? A mente. Né? Segundo, pneumo. Tem a ver com o fôlego da vida. Terceiro, o espírito, que é Satanás e os seus anjos. E o quarto, o Espírito Santo. Né? Então, jamais como sendo algo que esteja dentro da gente que tenha vida por si próprio. Né? Jamais. Então, ou refere-se a pensamento, estou com o espírito atribulado, espírito angustiado, né? Pensamento, sentimento, fôlego da vida, que é o caso que nós estamos conversando agora sobre a morte, anjos maus ou o próprio Espírito Santo. Você continua em Eclesiastes, dessa vez agora no capítulo 9. Eu vou pedir para o Luiz Fernando ler para a gente, por favor, Eclesiastes, capítulo 9.
a gente sabe que é algo tão forte na cultura, né? Tão forte, que a gente tem dificuldade realmente, né? A gente vive uma cultura onde acredita-se, né, que a pessoa morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, aquela, né? São coisas, mas não são doutrinas bíblicas, né? Isso aí são coisas que ao longo dos anos os homens foram colocando, foram inserindo, né? Por exemplo, essa doutrina da imortalidade da alma, Platão, né, que fez usa até um termo bacana, dicotomia, fez essa separação, né, entre corpo e alma, né? Mas eu volto a repetir, todas as vezes que a palavra de Deus se refere à alma, em nenhum momento está se tratando de alma, tratando-se de pessoas, né? Tratando-se de ser humano. Fala, Henrique. Eles diz que o que morre é o corpo, Isso. né? Mas o espírito não morre nunca, né? Então você vê, de certa maneira, isso não está errado, vírgula. A pessoa morre e o fôlego de vida, o espírito, volta a Deus que o deu. Mas aí deturpa, né? E fala como se esse a pessoa fosse, né, ficar vagando. É verdade, né? Então essa é a confusão, né? E o bombardeio é gigantesco. Já ia até comentar uma coisa. Durante muito tempo, talvez as pessoas criaram várias teorias, talvez na tentativa de amenizar o sofrimento e foram inventando um monte de situações, né? Outras até mesmo com interesse financeiro, porque aquele negócio do espírito voltar de novo, a pessoa voltar e conversar com outros e tal. Então a gente sabe que existe muito isso. Então o ser humano tentando amenizar talvez o sofrimento uns dos outros, né? Deus diz, né? É que faz parte uma das grandes indagações do ser humano, né? Essa questão da morte, né, Jean? Não era plano de Deus ao criar Adão, como a gente mencionou no começo, que houvesse a morte, né? Mas como o Luiz Fernando falou aqui, Ezequiel, né, 18:4, a alma que pecar, ou seja, a pessoa que pecar, essa morrerá. Então foi um acidente de percurso aí, por escolha do ser humano, né? E Ezequiel falou que todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa vai morrer. Quer dizer, como que eu digo no mundo que a alma não morre, né? Que ela fica vagando? Mas Ezequiel, vamos até ler novamente lá, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, é bem enfático, né? Bem enfático. Fala assim, ó: eis que todas as almas são minhas, e na outra tradução diz: eis que todas as pessoas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho. A alma que pecar é ponto, né? Então não tem esse papo de alma que fica, né? O corpo morre, a alma fica. Deus está dizendo que a alma que pecar, ela morre. Verso 20 repete, viu? Vamos lá. Verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai. E aí ele agora remete ao ser humano, né? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E ele continua dizendo: mas se essa pessoa se converter, né, dos seus pecados, e aí ele finaliza dizendo: tenho eu algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus? Não, desejo antes que ele se converta e que ele viva, né? Então a palavra de Deus... Cada não se transfere, né, Varão? Cada um tem que... Por isso que a gente apela a você insistentemente que você se volte sempre, né? Se volte para a palavra de Deus. A gente fala muito aqui do crente carona, né? Que é aquele que fala porque ele ouviu, o pastor falou, o padre falou, o bispo falou, a mãe falou, o pai falou, mas ele nunca foi conferir na palavra de Deus se aquilo que foi dito a ele, se aquilo tem embasamento bíblico, se aquilo tem embasamento, tem fundamento bíblico, né? E é por isso que muitas pessoas aí hoje, infelizmente, né, vivem enganadas, né? Vivem sofrendo de forma desnecessária. Por quê? Porque desconhecem realmente, deixam de buscar na palavra de Deus aquilo que realmente tem verdade. Eu gosto muito dessa passagem, Atos 17:11, quando Paulo diz que os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque
Paulo falou, Paulo pregou, os bereanos foram na palavra sagrada, na Bíblia Sagrada, para ver se o que Paulo estava falando, aquilo tinha fundamento, aquilo era verdade, né? E por isso que Paulo diz que eles eram mais nobres. Queridos, examinai as Escrituras, não é para você somente ler, examinai as Escrituras. Isso é uma coisa individual, é pessoal, é através de oração, né? É um texto aqui dentro do contexto, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a palavra de Deus, ela não se contradiz. Ela não se contradiz. De um ponto em outro. Às vezes, né, nós temos que ter uma compreensão do contexto onde está sendo feita a citação, né? Porque muitas vezes eu tiro um texto de dentro do contexto e isso se torna um pretexto para criar-se uma doutrina, para criar-se um engano. Então, a palavra de Deus, ela se complementa. E olha só, o que eu vou pedir para o Luiz ler para a gente. Salomão fala, extremamente claro, Salomão. Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 4 até 5. O versículo 4, 5, 6 e 10. Eclesiastes 9, 4, 5, 6 e 10. Versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. No versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Jean, a versão dele falou além, a minha fala na sepultura. Pois na sepultura, para onde você vai, não há obra. E aqui, olha, vamos lá agora, vamos numa sessão, né? Olha, fala assim, para aquele que está na companhia dos vivos, versículo 4, há esperança. Está vivo, né? Mesmo que seja doente, pode se restabelecer, né? Pode mudar de vida. E aqui fala, melhor é o cão vivo do que o leão morto. E, com certeza, um leão tem muito mais, né? Chama muito mais atenção, muito mais, né? Grandeza, glamour. De que adianta ter o leão morto? É melhor você ter aí um vira-latazinho vivo, né? E aí ele continua, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Acabou. Percebe? E aí Salomão continua dizendo, nem tão pouco adiante recompensa. Morreu, não tem recompensa. Caixão não tem gaveta. O que ajuntou aqui é que fica. Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Acabou, Ismael. E Salomão continua dizendo, tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E é por isso que Salomão faz um apelo a você nessa noite no versículo 10, onde ele diz o seguinte, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Nós estamos vivendo uma época que, infelizmente, o amanhã não existe. Cada dia acabou. E é por isso que Salomão está dizendo, Jean, tudo o que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Não fique guardando aquela roupa nova para usar depois. Use hoje aquele calçado. Se é para dizer que ama, é para falar hoje. Sabe, não fique guardando rancor, mágoa no teu coração. Se você precisa se desculpar com alguém, pedir perdão a alguém, faça isso hoje, faça agora. Porque Salomão continua dizendo o seguinte, porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Acabou. Onde você vai é onde a gente vai em algum momento, né, Vaz? Quem está vivo sabe que vai em algum momento morrer. Isso, para a gente, Isaac, é uma advertência, principalmente os tempos que nós estamos vendo hoje, né? A gente vê aí famílias que estão brigadas, irmãos que não se
fala, mas, né, mesmo dentro da comunidade cristã, a gente vê aí orgulho, vaidade, dissensão. Queridos, não há mais tempo para isso. Nós estamos vivendo uma época onde é o hoje, o perdão tem que ser liberado hoje, o eu te amo tem que ser dito hoje. Não adianta depois ficar em cima do caixão ali dizendo, eu te amo, você foi o espetáculo. Acabou. A Bíblia diz que para aquele que morre, acabou o sentimento, acabou o conhecimento, acabou o pensamento. E às vezes a gente vive aí, né, em cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, né, Luiz Fernando? Poxa vida, quanta gente hoje carrega um senso de culpa. Eu conheço muitas pessoas que não se perdoam porque não perdoam a outra pessoa enquanto aquela pessoa estava com vida. E vivem aí de forma amarga, né? Vivem aí se martirizando. O momento é hoje, queridos, o momento é agora, porque o amanhã pode ser tarde demais. E Salomão, então, ele vem trazendo para a gente várias advertências em relação a esses aspectos. Que agora, o movimento tem que ser agora. Porque para a sepultura onde você vai, não tem sentimento, não tem pensamento, não tem trabalho, não tem atitude. E Jó também fala sobre isso, não é isso? É Isaac que vai falar? Não, é o Henrique. Jó 7, 9, versículo... Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha só o que Jó fala para a gente também sobre a questão. Jó, capítulo 9, Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Acabou. Quem diz que vem visitar, né? Não tem. Não tem. Quem diz que o Espírito vem visitar Cai por os terra, parentes, né? Não tem. Jó fala, assim como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. Acabou, a não ser por ocasião da ressurreição, que nós vamos estar estudando, né, muito em breve. Acabou. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Acabou. A palavra de Deus ela é enfática nesse sentido. Qualquer coisa além disso procede do inimigo. Porque se não procede de Deus, procede do inimigo. Né? E nós temos que ter, queridos, talvez nesta noite nós estejamos falando para alguém, né, que talvez creia de uma forma diferente por tantos anos. E é difícil, mas saiba você que a mesma verdade que pode estar te ferindo nessa noite, ela promete te libertar. E é por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dos enganos, Israel, né? Desses falsos confortos, está olhando lá de cima para mim. Às vezes não é o que a gente queria ouvir, né? Porque tem muita gente que teve aquelas instruções dos pais, que ouviram dos avós e assim vai. Não teve uma oportunidade, né, Jean? Mas Deus também não leva em conta o tempo de ignorância, como fala. Né? E este é o momento. Se você tem a oportunidade de aprender, como o Jean falou, vai ver um pouquinho, vai, porque seus pais ensinaram de uma forma talvez errada, mas o que a Bíblia, que é a palavra do próprio Deus, Criador, está dizendo? Isso, O que tem que ser levado em conta, né, Jean? É verdade. A gente tem que ser sincero, né, Ismael, com a palavra de Deus, né? A gente tem aqui um grande respeito em relação a cada um de vocês, e a nossa proposta aqui sempre foi, né, apresentar o que a palavra de Deus traz para nós. Muitas vezes a gente estuda aqui algumas coisas que é difícil para a gente mesmo, que é duro, né? Você tem duas opções. Você pode continuar no engano, se você quiser, mas você não vai poder nunca dizer que a palavra de Deus não te apresentou a verdade. Está em suas mãos a decisão. Está em suas mãos a escolha. Então, meninos, nós aprendemos aqui, primeiro, que o material que Deus usou para criar o homem foi o barro, o pó da terra, né? E aprendemos também que todas as vezes que a palavra de Deus se refere à alma,
jamais a uma alma imortal, mas sim a um ser, Pessoa, ser uma vivente. pessoa, um ser vivente, né? Nós aprendemos também aqui, né, Henrique, que todas as vezes que se refere à palavra espírito na Bíblia, pode ser traduzida por 4 situações. Primeiro, o fôlego da vida, né, derivado da palavra pneuma, né? Segundo, remete-se a pensamento, né, um espírito atribulado, angustiado. Terceiro, a Satanás e seus anjos. E quarto, ao próprio Espírito Santo. Jamais a uma alma, né, a uma alma vivente aí que fica vagando. Nós aprendemos também que quando a pessoa morre, a alma vivente morre, o fôlego da vida volta para quem, Henrique? Para quem deu, para quem é o originador dele, O doador, né? o dono. O dono, né? O próprio Deus, né? E o pó volta para a terra, né? Porque nós fomos criados do pó, né? E voltamos para Que a gente falou um pouco sobre esse tema, caso você queira também entender um pouco sobre esse processo, a gente falou sobre Jesus, né? Então esse fôlego que o Henrique falou que voltou para Deus, um dia também vai voltar. E a gente vai falar mais para frente sobre o juízo final, né, Jean? Que também esse fôlego terá um papel muito importante. Mas se você quiser ver temas relacionados a esse assunto, aqui mesmo na nossa página, você pode dar uma olhada aqui para baixo, que tem temas sobre a volta de Jesus também. E o Henrique citou algo muito legal, muito interessante, né? Triste, mas interessante, que por ocasião da criação do mundo, isso você pode ler lá em Gênesis capítulo 2, Deus disse, quando você pecar, você morre. Foi Deus quem disse. Mas aí o diabo se manifestou em uma sessão espírita e ele disse justamente ao contrário, não, a alma que pecar não morrerá. E é isso que ele tem dito por milhares de anos. Há muita gente bacana, muita gente boa. Não, né, você não morre, né, você vai para Deus, você fica vagando por aí. E agora, Henrique, a gente vai lá na própria palavra de Deus, Isaac vai ler para a gente 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, nós vamos aprender que o único que é imortal, ele é descrito na palavra de Deus. Porque se eu morro e a minha alma fica vagando por aí, significa que eu também sou imortal. Né? Significa que eu também sou imortal. A palavra de Deus, ela nos traz somente alguém que possui a imortalidade. Nem a Eva, quando foram criados, eles eram imortais. Eles dependiam do poder da vida na vida deles para que eles pudessem existir. 1 Timóteo capítulo 6, 16, Isaac. O que diz lá, por favor? Quem unicamente possui a imortalidade? Diz assim, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Isso aí está remetendo-se à pessoa maravilhosa Jesus Cristo. de Deus, né? Quando você vai lá no versículo 15 e fala Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que possui, né? Ele só a imortalidade, aquele que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Percebe? Deus é o único imortal e Ele concede através do fôlego da vida, Henrique, a possibilidade de que você tenha vida. Quando você morre, essa dádiva, esse dom, esse atributo de Deus que foi compartilhado com você, retorne para Ele. Retorne para Ele. Eu fico assim impressionado, Rosinalva, porque que Deus generoso, Henrique. Verdade. Poderia ter criado robôs. Não, eu não vou dar para essas pessoas aquilo que é meu. Poderia ter criado robôs, máquinas, né, Ismael? Já que você até tocou no nome da Rosinalva aí, eu vou fazer um comentário que ela fez aqui bem bacana. Ela Legal. disse que perdeu o pai dela há pouco tempo.
E ela tinha um certo medo de levantar de madrugada, quando ela queria beber água, porque ela tinha a sensação de que o pai dela estaria sentado no sofá. Então ela tinha um certo medo. Só que estudando a Bíblia aqui, eu acredito, e ela teve um conhecimento melhor, então ela passou a repreender esse sentimento que não é de Deus e Amém. confiar em Deus. E hoje ela passa tranquila Amém. ali, não tem mais esse problema. Mas como a gente falou, às vezes um ensinamento que a gente já tem, já de infância, É acaba verdade. tendo e causa quantos transtornos tem causado na cabeça das pessoas, né, Vaso? A falta do conhecimento, né? Porque esse tipo de coisa sobrenatural é realmente desagradável. A pessoa morre, deixa a pessoa descansar. E as pessoas às vezes acabam tendo um certo receio mesmo de morrer uma pessoa numa casa, você não muda para aquela casa mais porque morreu uma pessoa ali e você acha que a pessoa vai voltar sempre. Tem muita gente que tem esse tipo de sentimento, né? Abri um parênteses aqui, Jean, aproveitando isso que o Ismael disse, não tem como apagar as lembranças, Boas lembranças a das convivência pessoas, né? que você teve com o seu ente aqui. Não sei se é do meu pai. Não sei se ele está acompanhando aqui com a gente. Mandei o link, ele viu. Talvez ele esteja. E ele falou assim, olha o que está acontecendo comigo. Faz uns 10 anos já que eu perdi meu avô, o pai dele. Ele falou que está sonhando muito com o pai dele. E veja, por que está acontecendo isso? São lembranças, saudade, né? Que fica, né? E isso a gente... eu passo por esse cômodo da casa, eu lembro dele. É por conta da saudade, da lembrança, né? A convivência. Então, isso é natural para a gente, ter essa saudade, né? Mas não precisamos ter medo a esse assunto. Meu avô foi à igreja lá na Vila Lentim, no sábado de manhã. Durante a batina passou mal. E ele, comecinho do culto, foi embora, foi para casa, sentou numa poltrona dele que ele tinha, expirou, puxou a respiração forte e descansou. Desse jeito. Então, olha, pelo que a gente conhece na palavra de Deus, a gente sente falta dele, sente, mas ao mesmo tempo, a esperança que a gente tem do encontro com ele na ocasião em que o doador da vida vai chamar de novo a vida, não precisamos assim, ficar conjecturando como é que tá. Não tá. Tá na sepultura. Foi para a sepultura. Está aguardando quando o doador da vida chamá-lo. Então, é muito Não tá sofrendo isso, lá, né, Rick? Isso tem que ficar muito claro, que as pessoas acham que acaba sofrendo ali, tá passando por alguma situação, não tem sentimento lá, né, Vaso? Então até nisso tem bênção de Deus, de que esse estado na morte é verdade. Então para nós é muito tranquilo isso. Tá aguardando, não tá acontecendo nada, não tá vendo a gente sofrer. Imagina se fosse direto pro céu, Jean. Se meu avô estivesse lá no céu. Ó, para começar, a minha avó casou de novo. Você imaginou meu avô lá no céu, se estivesse lá já, olhando aqui para minha avó casou de novo, casou com um homem muito bom, o seu Cláudio. Mas, como é que seria isso, né? Então, veja, não precisamos conjecturar, não é assim que funciona, a Bíblia não ensina dessa maneira. É muito melhor a gente acreditar naquilo que Deus revelou para a gente na Bíblia, nesse assunto, para a gente ter paz, esperança, sabe? Tranquilo. É interessante, né, isso que você falou, né? Isso que a Rosinalva mencionou acontece mesmo, né? Acontece porque vem baseado justamente nessa crença, né, de que a pessoa morre, a alma fica vagando, né? Tem pessoas que têm medo daí da alma voltar, e é aquela confusão toda. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, fala assim: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E todas as vezes, queridos, que algo acontece dentro desse contexto, meu pai apareceu para mim, minha mãe apareceu para mim, sinto lhe dizer,
né? Duas coisas, ou pode ser fruto do emocional, né? Que muitas vezes você deseja tanto aquilo, né? Você está com tanta saudade, né? E às vezes você acha que, né? Que aquilo ali realmente... Ou pode ser realmente uma manifestação de Satanás. Por exemplo, quando você vai lá em 1 Samuel, capítulo 28, Rosinalva, ali conta a história do rei Saul. Samuel, que era um profeta, que era, digamos assim, um mentor, né, de Saul, o elo entre Deus e Saul, Samuel havia morrido. E Saul estava tão desesperado, que procurou uma feiticeira, mesmo Deus condenando isso, sabe, condenando com pena de morte. E aí quando você vai lá, diz que Saul, ele entra naquele local ali onde está havendo uma sessão espírita, e aí quando você vai lá, 1 Samuel 28, versículo 13, diz assim: ao que o rei lhe disse, não temas, pois o que você está vendo? Ele diz para a mulher lá, para a moça que trabalha ali, que faz os trabalhos. Ela diz o seguinte: então respondeu a mulher, veja Deus que vem dentro da terra. Então Samuel inclinou-se com o rosto em terra, ele fez reverência. E eu vou falar uma coisa para você, segura agora. Você sabe por que o diabo leva uma vantagem sobre Deus? Porque o diabo ele fala para você o que você quer ouvir. Ele dá para você o que você deseja. Deus não. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E muitas vezes nós estamos tão ansiosos. Cuidado com aquilo que você deseja demais, que você pode receber. E aqui é um exemplo clássico, Henrique, de alguém que estava tão desesperado para ver que o diabo se manifestou e ele entendeu, ele quis aquilo, ele não questionou. E nós estamos falando de um homem... E o diabo achou uma oportunidade ali também para querer colocar as coisas dele. E nós estamos falando aqui de um homem que conhecia a palavra de Deus. Mas o fato de conhecer a palavra de Deus não o impediu de tomar uma decisão equivocada, uma decisão errada. E nessa noite, queridos, repreenda todo e qualquer pensamento que venha à sua mente em relação a essas situações, a essas circunstâncias, tá? Porque não existe, isso é conversa fiada, isso é conversa de Satanás, esse papo de que vem à noite, que vai puxar pé, não, isso é mentira. Para continuar enganando. Para continuar assim enganando. Como enganou lá Eva atrás, e Adão, né? Isso é mentira. Ele veio para matar o pai e destruir. A proposta dele é destruição. Jesus falou que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso. Então, queridos, pelo amor de Deus, se volte unicamente para Deus. O seu pai, a minha mãe, o seu irmão, o seu querido que está descansando será dado para a honra e glória de Deus. Então, eu louvo a meu Deus, Isaac, por essa esperança. Vamos lá? Olha só, o homem, ele só conservaria, lembra-se que eu falei que Deus é o único imortal, e Eva e a nós um privilégio, o privilégio de termos em nós o fôlego da vida. A única possibilidade de conservar, Adão e Eva conservarem a imortalidade que eles haviam recebido, era através de uma atitude. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, lá no primeiro livro da sua Bíblia. Vou pedir para o Luiz Fernando ler para a gente. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Por favor, Luiz Fernando. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, versículo 4, Luiz Fernando. Eu vou voltar
para você deu um spoiler aí. Havia um chamado à obediência. O problema, queridos, não foi ter comido fruto. Isso aí chega a ser até ridículo. O que estava em jogo ali era obediência, né? Era adoração. E para que Adão e Eva pudessem conservar a sua imortalidade, Deus então os convida a serem obedientes. Quando eles fazem ao contrário, eles estavam então duvidando. Henrique, para isso. A minha fala assim, morrerás. Não há possibilidade, pode ser que você morra. Não está escrito isso na sua Bíblia? Certamente. Não havia margem para não, você vai ficar vagando, o teu corpo vai morrer, mas tua alma vai ficar vagando, tal. Não. Foi enfático. E o diabo veio na contramão da história, dizendo justamente, certamente... Só como antes. Certamente não. Repetiu o que Deus disse, só colocou um não, assim. E o que aconteceu com Adão e Eva? De um lado, Deus, o poderoso, o criador de todas as coisas, o mantenedor, aquele que concedeu a eles a possibilidade da vida. Do outro lado, um pica-fumo, um anjo caído. Qual que foi a decisão desse casal aí dentro dessa história aí? Como você bem disse, o fruto não era comer um fruto, não. Era só ali era um teste para que eles pudessem continuar adorando ao único Deus, né? A serpente não só... Satanás não só diz certo, morrereis, como diz no verso... No verso 5, a proposta dela para Eva, para Adão também, né? Quando vocês comerem, seus olhos se abrirão e sereis como Deus. Essa é a questão, né? Aquilo que o Satanás quis ser lá no céu, ser Deus, e não pôde ser, não tem como ser, e foi expulso, ele lança a mesma proposta para Adão e Eva. Se você comer, vocês vão abrir os olhos, vocês vão ser como Deus. E aí é onde o ser humano quer ser acima daquilo que o Criador quer ser. O Criador é impossível, ele é criatura. E morreram, né? Morreram. Ô Henrique, então todas as vezes que eu reverbero a palavra de Satanás dizendo, não, você não morre, a sua alma fica aí, eu estou sendo um instrumento. Nós acabamos de ler. O único que é imortal. Deus. Quando a gente reverbera que o ser humano também... Que foi para o céu, que está ali, tal, a gente está indiretamente sendo um instrumento de Satanás. A gente está falando que o ser humano é Deus. E não é isso, né? Não é assim. E, João, capítulo 8, 44, eu citei aqui, mas eu gosto de citar, mas eu gosto de ler. João 8, 44, fala assim, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Percebe? Não morre. Isso é não se firmar na verdade. E Jesus continua dizendo o seguinte, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira. E quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Percebe? Infelizmente, Adão e Eva trocaram, Ismael, a verdade, trocaram a imortalidade que Deus lhes concedia por mentiroso. E todas as vezes, queridos, todas as vezes, depois de um estudo como esse, todas as vezes que você continua ainda propagando uma ideia fora do que a palavra de Deus diz, sinto lhe dizer, você está vivendo uma mentira e você pode estar aí sendo um instrumento de propagação da mentira, cujo pai da mentira é o próprio Satanás. Eva acabou caindo também por tentar dialogar com Satanás, né, Vaz? Uma coisa que o ser humano não deve fazer. Mas foi o que o Jean falou. Então, a gente quer ouvir uma coisa que é calente, sabe? Aquilo que a gente quer.
E esse de João 8,44 é um discurso duro de Jesus. E se você ler o verso 45, que é o seguinte... Mas porque eu digo a verdade, Jesus que está dizendo, você não me credes. Forte isso, né? Quando a minha primeira esposa faleceu, e meu filho ficou assim, né, muito... Ele queria ver a mãe de qualquer jeito, ele queria encontrar. E aí, né, alguém falou, não, olha, você vai ali em tal lugar, né, que tem uma mesa branca, tal, e ali se manifesta, tal. E aí ele veio conversar comigo e eu falei, olha como é que o diabo ele é sujo, né? Jesus fala para você aquietar o seu coração, porque por ocasião da volta dele na ressurreição, ele vai entregar os nossos queridos, aqueles que morreram. Mas nós, muitas vezes, Mael, não queremos esperar. Nós queremos antecipar as coisas. Deus fala, Isaac, aquieta o teu coração, não se turbe o vosso coração. Né? Lá, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, nós vamos falar sobre isso. Né? Não quero que você se entristeça como aquele que não crê. Né? E aí, nesse processo, Satanás encontrou um vácuo. Qual é o vácuo? Ao invés de você... Não, Luiz Fernando, você não precisa esperar tanto tempo. Você vai em tal lugar... que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha vai aparecer, vai conversar com você, ele vai escrever uma carta para você. E muitas pessoas, às vezes, no primeiro momento não creem, mas às vezes elas estão tão desesperadas, elas estão tão frias com a pessoa que você ama, que você muitas vezes se permite. E aí o que o Ismael falou, você acaba entrando no terreno de Satanás. Correndo um grande risco, viu, Jean? Porque assim, no mundo difícil como hoje, se a pessoa imagina no céu numa vida melhor, pra que eu vou ficar vivendo aqui? E aí você perde a grande oportunidade de conhecer a verdade e se preparar para encontrar a volta de Jesus. E aí muita gente acaba tirando a própria vida, né? E aí, graças a Deus, eu pude conversar com meu filho à luz da palavra de Deus, e esses pensamentos, né, foram esvaziados, foram repreendidos em nome de Jesus Cristo, porque esses pensamentos são pensamentos diabólicos, queridos. A palavra de Deus, ela não dá espaço, ou é ou não é. Eu não vou ficar aqui floreando as coisas, porque nós estamos tratando aqui de um assunto que é vida ou morte, perdição ou salvação. Então não dá para negociar, né, Henrique? Não dá para negociar. E versículo 45 de João 8, o próprio Jesus Cristo diz o seguinte: mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Porque às vezes, Ismael, é mais gostoso, é mais confortável a gente acreditar, né, que vai aparecer. Como diz um ditado popular, que a verdade dói, né? Posso abrir um parênteses? Olha, por favor, deve. A gente vê num velório a pessoa querendo ser educada e confortar o ente querido que está enlutado ali, né? E fala assim, fica tranquilo e foi para um bom lugar. Já está lá. Muito comum ver isso, hein? E é confortador, né? Não é? Puxa vida, né? Mas não é a verdade. Quando a gente fala isso, a gente está, primeiro, não está falando a verdade, não ensina assim, né? E a gente está, na verdade, a gente está diminuindo a glória indescritível que vai ser na volta de Jesus à ressurreição. Porque, para que Jesus voltar então, Luiz? Henrique, percebe como é diabólico essa ideia? Porque se já foi para o céu, não tem por que Jesus voltar. Por quê? Porque quando você vai lá em Mateus capítulo 25, olha só o que Jesus diz. Ó, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Deixa eu só... Olha só. Versículo 31 diz: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, né? E diante dele serão reunidas todas as nações. E aqui diz que ele vem para dar a cada um a sua recompensa. Mas se quando eu morri eu já recebi essa recompensa, para que Jesus voltar? Estragou o dia da Para quê? Né? Porque ele fala assim, ó, e naquele momento ele vai colocar de um lado, né, os bodes, as ovelhas, né,
Aos que estiverem à sua direita, vinde bendito meu Pai, possui mas na ocasião da morte, eu já recebi isso, para que Jesus voltar? Já, na verdade, toda a palavra de Deus cai por terra, Vaso, porque aí tudo se bagunça tudo, entendeu? Não tem condições. Não faz sentido, né? Um pensamento que não faz sentido, né, Vaso? É algo assim. É diabólico. É algo Vaso. diabólico, né? É algo que às vezes a gente não percebe. Mas se na ocasião da morte a pessoa já recebeu a recompensa, porque Jesus voltar, queridos. Porque se ele vai voltar justamente para recompensar, para trazer a recompensa, né? Para poder ali receber aqueles que foram fiéis. Mas se esses fiéis já estão com ele, não tem lógica. Não tem lógica. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, queridos, né? Com situações que vão sendo colocadas, que vão sendo ditas. Né? Hoje a gente tem acesso a muita informação, né? A qualquer momento. E eu estava conversando com o Ismael esse sábado, nós estávamos falando sobre isso, que a gente vive uma época, hoje a internet crescido muito, né? E todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz hoje. E às vezes as pessoas, ao invés de se voltarem para a palavra de Deus, é mais fácil beber em qualquer fonte, entende? Vou ligar aqui no YouTube. Tal. Queridos, nada disso isenta a sua responsabilidade de examinar as Escrituras. Olha o que Paulo fala, 1 Timóteo 4, versículo 1. Paulo fala assim, mas o Espírito Santo, expressa que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, percebe? As pessoas deixam de se voltar para a palavra de Deus e agora dão ouvidos a um clique aqui do seu computador, do seu celular. Você pode abrir ali um universo, né? Olha só, vamos lá para a gente já, né? Henrique. Pois não. Então a condição que o homem conservaria a sua imortalidade era a obediência. E ela continua valendo até hoje, Henrique. A obediência é requisitada a nós. Com certeza, né? Submissão ao nosso Deus Criador, né? Sempre, né? O que o pecado ocasionou ao ser humano? Quando Eva, ao invés de obedecerem à voz de Deus, preferiram obedecer à voz de Satanás, o pecado entra no mundo. E o que traz de consequência o pecado para a humanidade? Romanos 5, 12 e Romanos 6, 23. Romanos 5, 12 e Romanos 6, 23. Pois pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lá em 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O salário do pecado É a morte. Mas se eu morro e eu fico aí vagando, ou se eu morro, vou direto para o céu, esse salário é um salário. Acho que está havendo um equívoco aí, não é? Está sendo contraditório. Não combina com a Bíblia. Porque a palavra de Deus está dizendo que o salário do pecado é a morte. E fala que todos pecaram. E que todos pecaram. Todos pecaram, né? Por isso que a morte... Então, quando Adão e Eva pecaram, deu-se a autoridade para que a morte fosse uma realidade. Sabe qual é a bênção disso, Jean? A bênção disso, e lá Adão e Eva viveram quantos anos? 900, Adão 950. Aí o ser humano foi até que a gente vive 70, 80, 90 anos. A bênção nisso é o seguinte: o ser humano passou a ser escolheu o pecado. Jean, Deus não quer que a gente seja eternamente pecadores. Por isso, a morte. Verdade, né? E tanto é que ele trata a morte de uma forma diferente, como muitas vezes nós... E isso é algo assim que é até estranho para nós, porque nós não fomos criados para morrer. Por isso que a morte provoca tanta dor, por isso que a morte provoca tanta saudade, e é por isso que Satanás se aproveita
desses sentimentos que tomam, que permeiam o nosso coração, para incutir a mentira de que você, Rosinalva, vai encontrar o seu pai na sua cozinha. Isso não existe. Repreenda esse pensamento, coloca o seu joelho no chão, sabe? Pede a Deus para isso. Acabou. Agora, as lembranças são saudáveis, elas devem existir. Às vezes você vai sentir um cheiro ali, de repente, de uma comida, vai lembrar, poxa, meu pai gostava, né? Você vai passar num lugar, poxa, papai... Isso aí é saudável, isso é perfeitamente normal. Não tem problema nenhum nisso. O que nós não podemos é, como conhecedores da palavra de Deus, né, Isaac, começar a achar que vai aparecer, que vai... Aí, né, há um problema. Agora, olha só, Isaac... O Henrique falou da morte como sendo algo que Deus ali, para que o homem não vivesse pecando eternamente, como um meio, né? E Jesus, ele trata a morte de uma forma diferente. Quando você vai lá em João capítulo 11, versículo 11 e 14, contando a história, a Bíblia de Lázaro, da morte de Lázaro, né? E olha só o que Jesus diz diante deste João capítulo 11, versículo 11 a 14. Diz assim: Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Como é que é? Nosso amigo Lázaro adormeceu. Dormiu. Mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus considera a morte como um descanso, um sono. Sono, né? O fôlego da vida volta para Deus, o pó volta à terra e fica... E é interessante que quando você dorme, Ismael, dependente do período de tempo dormido... Você acorda um momento. E você não tem aquela dimensão de tempo. Aí você fala, nossa, dormi tudo isso. E eu acredito que essa vai ser a mesma sensação daqueles que morrem em Cristo, que dormem em Cristo, né? Quando forem ressuscitados, eles não terão essa dimensão de um ano, uma semana, 1000 anos, 2000, até os 1000 anos que a gente falou sobre os 1000 anos na semana passada, né? A pessoa que vai ressuscitar depois de 1000 anos também vai ter a mesma sensação, porque ela não tem como contar o tempo, né? É verdade, interessante. E não à toa, Henrique, né? Quando você vai lá em Apocalipse 13, Jesus fala assim: feliz aquele que dorme no Senhor. É duro isso, né? Você que perdeu um ente querido, a Digenilda perdeu muito recente, o nosso abraço, temos orado por vocês, né? É duro quando a gente ouve assim, né? Deus fala assim: Jean, né? Feliz a sua mãe porque ela dormiu no Senhor, né? É estranho, mas ao mesmo tempo é confortador, né? Porque ele fala assim, porque a pessoa faz, pois as suas obras o acompanham. E as obras são as lembranças, Henrique, né? E Deus fala, quieta o teu coração, porque ela está descansando, ela está dormindo já. Quando ela acordar, quem sofre é quem fica, Luiz. Quem sofre é quem fica. Quando você vai lá em Salmos 116, deixa eu ver aqui, Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque Deus entende a morte como um sono, Ismael. Deus não vê como vê o homem, né? Não vê como... E ele chama ele já nós... Tá vendo amanhã, inclusive. Isso, mas ele nessa noite com os olhos dele. Confiar nele. A confiar nele. Né? Descansa, quieta o teu coração, enxuga as tuas lágrimas. Eu sou Deus. Porque eu vou voltar e vou trazer à vida os seus queridos, os nossos queridos. Henrique, isso... Poxa, você falou do seu avô aí, né? Eu fico imaginando, sabe, quando Jesus voltar
e de repente olhar para o lado e ver minha mãe linda, sabe, vindo ali, correndo, sabe, já não vai ter mais traços, né, morte, e falar, nossa, meu filho, que saudade que eu estava de você, onde você estava? Eu acho que eu dormi tanto, né? Não vai haver aquela percepção do tempo que passou, daquela ausência, nem vai haver lembrança de sofrimentos. E naquele momento eu tenho certeza que a gente vai falar, ô Senhor, como foi bom confiar em Ti, descansar em Ti. Né? Percebe, queridos? O diabo ele não quer que você tenha essa esperança. O diabo não quer que você tenha esse conforto. Ele quer que você viva uma vida de sofrimento, uma vida poxa vida, de escravidão. Mas nessa noite Jesus quer que você seja livre. Jesus quer que você seja liberto. Essa noite Deus está dizendo para mim e para você, queridos, a morte de um justo, o descanso de um justo, ela é muito preciosa para mim. Feliz aquele que dorme no Senhor. Aquieta o teu coração, magrão. Confia, espera, porque eu, Jesus Cristo, vou voltar e vou ressuscitá-los. Amém. Né, Ismael? A Ismael tem a avó dele, faleceu há 2, 3 anos aí. Claro, a saudade fica, né, Ismael? A saudade fica, são muitas Eu lembranças. não vejo a hora de encontrar minha avó quando Jesus voltar. Poxa, mas a Minha querida avó, esperança, né? esperança. Conforta o coração. A né? Genilda até perguntou, porque ela, assim, ela perdeu alguém agora, então fica realmente intrigada, Sensível, né? Ela falou assim, o que dizer para as colocações? Hoje o fulano está nos braços do Senhor? Ou quando é músico no lugar da outra, assim, se de bem, hoje faz parte do coral celestial, realmente não tem como, né, já? A pessoa morreu. Descansa no Senhor, Descansa no né? Senhor. E Ela nós temos que descansar também. está guardado e por confiar, Jesus né? para aquele grande dia. Não no céu, não lá no inferno, né? Está ali, descansando, dormindo. Eu até digo mais, né? vem sobre nós uma responsabilidade muito grande agora. Porque, assim, aqueles que dormem, que morrem, a gente tem sono, agora é com Deus. E você? É verdade, E a nossa né? vida? Bem lembrado. É porque, assim, será que eu quero mesmo encontrar minha avó? E o que eu tenho que fazer, Jean, hoje, para que eu possa estar preparado nisso? Então, é muito importante a gente não perder de vista a nossa salvação, porque agora Satanás ele quer tirar a nossa esperança. Porque quem morreu. Por isso que ele tenta nos enganar, né, Ismael, dentro desse aspecto. E olha só, mas será que eles vão ficar ali dormindo para sempre na sepultura? O que a palavra de Deus nos fala sobre isso, Luiz Fernando? João 5, 28 e 29. Olha só que coisa maravilhosa. Você, né, que está aí aflito, entristecido, né? Será que nunca mais reencontraremos os nossos queridos? O que a palavra de Deus fala sobre isso? João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. É Jesus Cristo quem está declarando, dizendo assim, ó, porque vem a hora, vai haver um dia, um momento, em que todos os que estão nos sepulcros, percebe? Estão nos sepulcros, ouvirão a voz de Deus e sairão. E aí vem a diferença. Aqueles que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos. Então, aqui, mais uma vez, Henrique, cai por terra essa questão de ir para o céu, de ir para a glória ou de ir para o inferno. E cai também aquela ideia de purgatório. De purgatório, o meio termo, o limbo, né? O que aqui só fica, tem né? duas opções. Não existe. E diz que todos os que estão nos sepulcros, todos, brancos, negros, rico, pobre, né? Cristão, não cristão, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus e sairão em algum momento. A diferença é que uns sairão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Jean, inclusive, muitos líderes religiosos de todos os tempos, sem exceção, sem nenhum de todas as religiões, todo ser humano vai ter que esperar o momento certo da ressurreição para a vida ou para a morte, no juízo final ou na volta de Jesus, como nós estudamos aí. Eu vou pedir para o Henrique ler para a gente
1 Tessalonicenses capítulo 4, nós já estamos indo aí para o finalzinho, do versículo 13 ao versículo 18, Henrique, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Peraí, Henrique, olha só. Olha que coisa tremenda. Paulo estava dizendo para a sua comunidade de cristãos, talvez alguém tenha perdido ali, quem sabe, um pai, um filho, uma esposa, né? Era uma época difícil, de perseguição, Roma oprimia aquelas pessoas, né? Pessoas eram queimadas, pessoas eram esquartejadas por fidelidade à palavra de Deus. E Paulo está dizendo assim, olha só, olha o que Paulo está dizendo. Jean, eu não quero que você seja ignorante acerca dos que já dormem. Interessante que ele está falando sobre aqueles que morrem. Paulo também tratava a morte como sono. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Henrique, ele não está dizendo que você não pode se entristecer. Ele está dizendo que sua tristeza tem que ser diferente. Por quê? Porque o cristão tem a esperança da volta de Jesus e da ressurreição. Percebe? Eu não sei se você já foi em algum velório de uma pessoa que não acredita em Deus. Você percebe que é um desespero, é uma tristeza diferente. Não existe esperança, Ismael. É verdade. As pessoas, é gente desmaiando, é gente querendo se jogar junto. Agora, quando você vai ali num velório, no enterro de um cristão, É diferente. é diferente. Gente, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, e eu acho que eu já falei mais de uma vez aqui, mas eu vou repetir, me vem à memória um acidente, que inclusive a sua esposa participava nesse acidente, que foi do acidente que teve lá na nossa igreja, em Campo do Jordão. O pessoal foi fazer um passeio e teve um acidente. Alguns amigos acabaram descansando, né? Foram 14 pessoas. E uma repórter da Globo, eu lembro como fosse hoje, eu estava do lado dela, e o povo estava cantando. Eu lembro que nessa época... No enterro, isso no no enterro, velório. no velório. A igreja louvando A igreja Deus. louvando a Deus. E tinha um coral lá, chamava Coral Júbilos, que era um coral lá da nossa igreja. E cantava em harmonia, e era aquela coisa mais linda. E a mulher, a repórter, ela falava assim, eu não consigo entender como eles perderam 14 pessoas e estão cantando. Esperança. Esperança, né? Esperança. É diferente, né? Henrique, continua, por favor. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Oh, Deus seja louvado. Conforte o seu coração nessa noite, querido amigo, querida Digenilda. Conforte o seu coração nessa noite com a palavra de Deus, né? Jesus vai trazer, por ocasião da sua volta, os seus queridos, os nossos queridos. E é isso que Paulo está dizendo. Jean, não se entristeça como aquele que não crê. Conforte o seu coração com a certeza da volta de Jesus e da ressurreição. Vamos lá, Henrique, versículo 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor será do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha que coisa tremenda. O versículo 15, Henrique. Paulo está dizendo assim, ó. Nós, os que ficarmos vivos, os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, de modo algum, irão primeiro do que os que já dormem. Então os que dormem também não foram. Não foram ainda, percebem? Porque se vai todo mundo junto, seria incoerente. A pessoa está no céu, aí desce novamente, né? Então, Paulo está dizendo, digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, Paulo, ele fala isso pela autoridade da palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a ocasião da volta de Jesus, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, então... Olha só,
aqueles que dormiram em Cristo, Deus seja louvado por isso, serão ressuscitados. Oh, glória. E aí se unirão com aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, fiéis a Deus. E aí Paulo diz no versículo 17, e aí, então, todos serão levados às nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo termina dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Já só para confortar algumas pessoas, que a Dinilda levantou uma questão que está dentro desse assunto. Ela falou assim, as pessoas que não desceram na sepultura, mas que foram cremadas. Ela falou, não porque eu tenho dúvida, mas que algumas pessoas podem ter dúvida. Aí a Rosa Meires levantou essa dúvida também. As pessoas que foram cremadas, qual que é o processo? É a mesma coisa de descer à sepultura? Como funciona? Aí, Digenilda, aí entra o sobrenatural de Deus, né? Existem pessoas que foram explodidas, existem pessoas que foram naufragadas, devoradas, né? Sabe? E aí entra o sobrenatural de Deus. Aí é aquela parte que não compete, né, a nós questionarmos os desígnios, né? O poder de Deus, a autoridade de Deus. Nós cremos que, naquele momento, de alguma forma, pelo poder de Deus, né, todas essas pessoas, né, a história diz que por ocasião lá de Nero, né, Nero ele iluminava as ruas de Roma com tochas feitas de cristãos, né, queimava aquelas pessoas em postes e a cidade era iluminada. Quer dizer, né, é algo assim, extremamente brutal. não tem Sepultura para eles, né? Pessoas que foram devoradas por tubarões, por animais. Aí entra nessa questão, Rosa, né? Que é o sobrenatural de Deus. Por quê? Agora, eu pergunto, o que é mais fácil para Deus fazer? Ressuscitar alguém ou trazer esse alguém de qualquer local, de qualquer forma, né? O importante é que nós estejamos preparados lá naquele grande dia. Isso é o fundamental. Não se preocupe, né? A nossa preocupação hoje, eu falo assim, que quem fica é quem tem que ficar. Eu creio, Henrique, que assim como seu avô, a minha mãe ela amanheceu, fazer 3 anos agora, e meu pai percebeu que ela demorou um pouco mais. Ela sempre fazia uma comunhão com Deus de manhã, ela lia a Bíblia e orava. E naquela manhã meu pai percebeu que ela gastou muito tempo mais orando. Eu entendo hoje, acredito que Deus estava ali confortando o coração dela, dizendo, olha, eu vou te recolher hoje, tal. Plenamente, Nilson. Papai perguntou, tá tudo bem? Tudo bem? Ele falou, vou dar uma caminhada, ok? E no meio da caminhada, papai sentiu no coração que deveria voltar para casa. E quando voltou, mamãe estava encostada com a cabeça na parede, tinha sido, né, recolhido por Deus naquele momento. Quem sofre é quem fica, Ismael. Quem sofre é quem fica. A minha mãe, eu estive em julho no Rio de Janeiro, meu aniversário é em setembro, eu estive em julho, a minha mãe me chamou e falou assim, filho, eu quero dar o seu presente de aniversário. Eu falei, mas mãe, meu aniversário é em setembro. Ela me deu um relógio. Ela falou, não, mas eu senti no coração que eu tenho que dar hoje para você esse presente. Sabe, ela foi falando para algumas pessoas algumas coisas que ela sentia no coração, ou seja, Deus foi preparando. Então, é isso que me conforta. Agora, como que Deus vai fazer esse processo, Henrique? Né? Da ressurreição. Eu imagino, Isaac, que vai ser assim uma grande festa, né? Um grande reencontro, né? Amigos se abraçando, chorando, se revendo, você apresentando a sua família, né? De repente o seu avô descansou, ele não viu ali o seu filho já homem, já vô, olha como é que está né? Queridos, esse é o apelo que eu faço. Não se preocupe como Deus vai fazer, se preocupe em estar lá. Se parar, né? Se preparar, né? Não tem como garantir nada mais. Até porque hoje nós estamos com vida. E é o que Salomão falou, os vivos sabem que vão morrer. Por isso que Salomão fala em Eclesiastes 9:10, o que tiver nas tuas mãos hoje, Ismael, faça com toda a tua força. É hoje. Hoje, nós temos o hoje. Eis que estou à porta e bato, né? Nós temos o hoje, né? Posso? Com certeza. O Henrique tem algo aí para contar.
quem está acompanhando essa transmissão, A essa câmera. live, eu queria Finalizar, que você, né, Henrique? Então, que você, aproveitando que o Jean está falando isso, ó, quem colocar o que tem aqui dentro, escrever nos comentários e acertar primeiro, prometo, Ismael, né? Tem que fazer chegar um brinde para essa Legal. pessoa, tá? Então, o que, que você acha? Levanta um pouquinho, Henrique. Eu vou dar o quê? 15 segundos. É tá? mesmo? É muito Rapidamente fácil, aí, né? Digenilda, irmã Juju, Ó, tem a ver, com, Rosa esse, Mires. tem a Rosa ver Mires, com esse assunto morte, Luísa, tá? Alessandra Herrero. Não é o chacal que tá aqui dentro. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Nem a máscara do pânico. Sabe aquela branca lá? Escreve no comentário aqui, participa. O que, que você acha? A Neuza também, o Davi, se tiver aí. O que, que você acha que é essa bolinha preta aqui? O que, que é isso? embalado, Esse objeto né? preto. Ele tá embalado. Ó, se você quer uma dica, eu vou virar um pouquinho pra cá, ó. Tem uma marca aqui, ó. Isso, levanta um pouquinho aí. Ó. Levanta um pouquinho, isso. Tem uma marca aqui. Isaac, você pode pegar assim e levantar um pouquinho pra ele aí, pra aparecer um pouco mais. Inclusive a sequela, eu não consigo levantar Você não muito. consegue, né? É. Isso, aí o Isaac consegue levantar melhor ali, olha lá. Você acha que é uma maleta de dinheiro? O que, que é isso que você acha que Tem é? a ver com o assunto de hoje. E aconteceu dia 26 de maio. Um falou aqui, a Alessandra, rapidinho, a Alessandra falou um capacete, a Djanilda falou a palavra de Deus, Entendi. a Djanilda, Ó, a Juju falou um chocolate que você vai dar pra ela. tá bom. A irmã Ju já quer o prêmio, ela não quer nem E adivinhar. a o que tem. Rosinalva disse também que é um capacete, mas vamos lá. Tem como falar não pro Dona Juju? Há 2 anos atrás, vou abrir aqui, tá? É um capacete, né, Henrique? É um capacete. Acertou aí. Ela pergunta só se ela anda de moto, porque acertou, né? Nossa. Olha só. Aqui tá uma amostra de... Isso aqui pra mim eu olho assim... Ó, ele tem... Lembra que eu falei pra você? Olha aqui, ó. Né, os arranhões. Os arranhões aí Esse capacete custou quase R$600. bem investido. E Deus me livrou. Vou aproveitar o gancho do assunto. Era um domingo, dia 26 de maio de 2019, há 2 anos. Eu estava na igreja central do lado de Jaú, fazendo uma pregação. Que hora que é agora? 9h58. Essa hora eu já estava dentro do resgate. Mas... fazendo um apelo, igual esse que você fez agora. E eu falava assim para a igreja, né? Irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente precisa hoje estar em comunhão com Deus, em paz com Deus, que a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Falei assim. Não sei se vou estar vivo amanhã. Fizemos oração. Fiquei conversando com o meu primo Thierry ali na porta da igreja uns 20 minutos e fui para casa. Fui de moto. E numa subida lá, chegando perto de casa, uma motorista não respeitou a parada obrigatória e eu estava subindo com a moto, correndo, e bati. E a câmera mostrou da farmácia, dei 2 piruetas no ar e caí com o capacete assim, ó, na guia, ó. Bem assim, ó. Por isso que ele ficou desse jeito aqui. Né? Ele ficou bem riscado aqui e aqui bateu no asfalto. Então, assim, graças a Deus não saiu da minha cabeça. Graças a Deus não quebrei o pescoço, né, com a batida. Eu fiquei com uma sequela no braço, que vai ficar até Jesus voltar ou até se eu descansar antes disso, né? Se eu vier ao descanso. Mas, veja, Jean, ali eu achei que eu fosse... Eu não conseguia levantar e sentia muito sangue na boca, engolindo. E eu falei assim, não vai dar. E ali eu fiz a minha entrega final a Deus ali, né? Para cuidar da minha esposa, dos meus filhos, para que eles fossem preparados por Deus para a eternidade, né?
Seu filho estaria com você na moto nesse momento, se você comentou comigo, né? Ele estaria comigo e a gente acabou. Eu sempre gostei assim, que se pode ir de carro com a minha esposa, vá de carro, né? Então, ele foi comigo para a igreja de moto e voltou de carro com a minha esposa. Mas veja, eu depois parei no hospital, eu fiquei uns dias internado, meu cunhado falou assim, viu, você lembra que você falou lá no sermão? No final eu falei, não lembro. Você falou exatamente isso. Você não sabia se ia estar vivo amanhã. Então, Jean, aproveitando aqui o gancho desse assunto sobre a morte, né? A Covid veio, a gente não sabe se vai ser atingido ou não, se vai acontecer ou não. Eu perdi uma amiga, quinta-feira, a Ângela. Ela veio ao descanso, pegou Covid, em poucos dias ela faleceu, tinha suas comorbidades, e ela morreu com a ficha de batismo dela preenchida. Ela não foi batizada por circunstâncias, mas a decisão dela tomada. A gente não sabe quando vai ser o nosso momento, né? Nosso último momento aqui. Essa questão de segunda chance, de ficar vagando, isso não tem base bíblica, né? Então, Jean, é o apelo que a gente faz para nós aqui e para quem está assistindo conosco, quem vai assistir depois, que Jesus, ele é o real sentido da vida, ele é o doador da vida, ele é que tem as respostas para a questão da morte quando ele falar e as pessoas ressuscitarem. Nós lemos aqui João, a ressurreição de Lázaro. Diz, inclusive, que se Jesus não tivesse falado Lázaro, vem para fora, se ele só tivesse falado, vem para fora, todos que estavam sepultados ali teriam ressuscitado. Há quem diga isso. É interessante. Mas ele disse, Lázaro, então Lázaro veio. Na volta dele, ele falou, né, em João 5, 28, uns vão citar para a vida, mediante o quê? A palavra. Mediante a palavra dele. E em 1 Tessalonicenses também, dada a ordem, ouvida a sua voz, vai haver ressurreição. Então, a saída para a morte nada mais é que Jesus. Jesus. Então, não deixe... Qual é o grande problema, Jean? É que, de repente, ele respeita a minha decisão. Que eu posso vir ao descanso e não ter tomado a minha decisão. Ou não ter entregado a minha vida 100% a ele. Achar que ele está vivo, né? Achar. Né? É ficar postergando a entrega da vida a ele. Então fica aqui o apelo. Esse assunto aqui, a gente já falou bastante, né? Mas como que eu estou com Deus? Essa é a questão. Até porque, né, Henrique? Para aqueles que já descansaram, acabou. O plano de Deus, a história que Deus tinha para aquelas pessoas se encerrou. Próximo passo, vida eterna ou morte eterna. Mas se nessa noite eu e você nós estamos tendo a oportunidade, porque essa mensagem não é só para você, essa mensagem é para nós também. Se nós, nessa noite, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir mais uma vez esta mensagem, é porque a história de Deus para a nossa vida ainda não finalizou. É porque a graça de Deus, mais uma vez, se manifesta na vida de cada um de nós. E qual será a nossa decisão? Qual será a nossa escolha? O momento é hoje, o momento é agora, porque o amanhã pode ser tarde demais. A gente sempre aqui diz que Deus não precisa do teu passado para projetar o teu futuro. Deus pede o teu hoje. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Ah, Jean, mas eu não sabia, eu fui lá, eu conversei com o Espírito. Então, Deus não está preocupado com o que ficou para trás. Deus está pedindo hoje. E o hoje, ele vem recheado de vida, de esperança, de salvação. Mais uma vez, Deus está dizendo, não quero que você se entristeça como aqueles que não têm conhecimento. Eu acho isso, poxa, tão carinhoso, Ismael, da parte de Jesus. Deus dizendo para mim, Jean, eu não quero que você se entristeça como aqueles que não têm conhecimento. Porque por ocasião da minha volta, eu vou trazer a vida novamente àqueles que morreram confiando em mim.
e juntamente com aqueles que estiverem vivos, eu vou levar vocês para morarem comigo. E quando você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala também sobre isso. 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo fala assim, ó, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, é um mistério, porque a mente do homem não consegue compreender. Por exemplo, vocês perguntaram, Jean, como que vai ser a pessoa que foi incinerada, que foi cremada e tal? São mistérios, não sei dizer para você. A palavra de Deus, ela fala aquilo que é necessário para a nossa salvação. Uma coisa é certa nisso, ressuscitará. Isso, esteja lá que você vai ver. E Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém. Glórias a Deus por isso. Por quê? Porque para contemplar aquilo que Deus tem preparado, para contemplar o próprio Cristo nas nuvens dos céus, nós temos que ser transformados, Luiz Fernando. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Para você ter acesso a 100% de felicidade, você tem que ser transformado. E Paulo diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, ou seja, aqueles que morreram crendo em Jesus, eles já ressuscitam, Ismael, transformados, perfeitos. Se foi incinerado, se foi picado, se foi mastigado, se foi queimado, ele já ressuscita perfeito ao plano original que Deus tinha para essa pessoa. E aí Paulo fala assim, eles serão ressuscitados incorruptíveis e nós estivermos vivos seremos transformados, porque é necessário que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, por ocasião da volta de Jesus, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Ou seja, por ocasião da volta de Jesus Cristo, Ismael, a morte será completamente vencida. Amém. Não